com o olhar de Jesus, que é o único olhar que eu tenho para ler a Bíblia, para ler a vida, para ler a existência como um todo, é através de Jesus, a chave hermenêutico-interpretativa. E aí eu tenho base para dizer o que está dito aqui, porque Jesus reafirmou em diversas ocasiões, nos 4 evangelhos, em diversas ocasiões. A mais explícita, embora haja muitas, a mais explícita está em Mateus 23, o capítulo inteiro. É contra sacerdotes, é contra escribas, é contra fariseus, é contra os líderes do templo, é contra o sinédrio, é contra os sumos sacerdotes e a ordem sacerdotal, contra a hipocrisia do templo e contra a hipocrisia pseudo-devocional e missionária dos fariseus, daqueles que se assentam na cadeira de Moisés, é o que Jesus diz. Interessante é que nos nossos dias é isso que se repete. Não tem ninguém tentando sentar na cadeira de Jesus e ensinar o Evangelho de Jesus a partir da cátedra de Jesus. Eles se assentavam na cátedra de Moisés. Era mais natural, porque eles eram pessoas que, não crendo em Jesus, o que eles tinham de suprassumo até então era Moisés, eles eram judeus. E eles se serviam do nome de Deus, usando os mandamentos de Moisés, do Velho Testamento, para esmagarem os que não fossem tão religiosos e literalistas e letristas e completamente comportamentalistas, tomados de morais que não estavam presentes no espírito do Velho Testamento, no espírito dos profetas. Só estava presente na literalidade que se tornou perversa depois de um tempo da lei de Moisés, que era tão insuportável que mesmo antes de Jesus chegar, ela já tinha se transformado numa coisa para se repetir, para se decantar, mas já não mais para se praticar. Os fariseus dos dias de Jesus eram seletivos, e os saduceus também. Da lei de Moisés, eles tinham feito seleção e escolha, porque a lei toda era inobedecível. Ia colocá-los numa situação mais primitiva do que a dos próprios romanos. Antes dos romanos, Alexandre o Grande tinha posturas de natureza social e de convívio humano e de incentivo à miscigenação entre os povos, os grupos e as raças, sem preconceito, muito mais do que a lei de Moisés. A lei de Moisés era ariana, num determinado sentido. E em todos os aspectos eles já tinham feito várias seleções, obedeciam só o que já era mais aceitável e palatável dentro da própria lei romana que os governava. De modo que até as penas de morte eles tinham perdido o poder de realizá-las. Eles não tinham todo o poder para crucificar pessoas, por isso é que quiseram que os romanos crucificassem a Jesus, porque não era uma prerrogativa deles. A prerrogativa deles era criar o cenário, era criarem a culpa, era inventarem a sentença, o castigo, mas eles queriam que o trabalho fosse feito pelas mãos de outros. Hoje em dia, então, graças a Deus, nós temos uma Constituição que no todo
tirando os elementos vinculados a Deus, não adorarás ídolos, não tomarás o nome de Deus em vão, e essas coisas assim, no mais, todas as demais leis do Velho Testamento estão na nossa Constituição, com exceção também de não cobiçarás, que é uma subjetividade que não cabe numa Constituição civil. E no que diz respeito às leis relacionais entre homem e mulher, quem casava com quem podia, quem não podia, o que era, o que não era, caiu em estado de obsolescência. Foi caindo já antes de Jesus chegar. Eles já não praticavam 80%, talvez mais, das legislações relacionais entre homem e mulher, entre pessoas que vinham da Torá, do Pentateuco, da lei de Moisés, dos 5 primeiros livros, já estavam sob critério de seleções que foram sendo feitas pelos rabinos de Israel. E quando eles não extinguiam o mandamento, eles aplicavam um significado metafórico ou simbólico, porque a prática textual e literal era insuportável até para eles próprios. Então, Malaquias, no que ele diz aqui no capítulo 2, é exatamente o que Jesus amplia imensamente em Mateus 23. Ele fala sobre isso em Marcos, em Lucas, em João, fala em cada um dos evangelhos. Mas em Mateus 23 tem uma súmula longa, que aqui está resumido em alguns versículos, para que eu não vá mais adiante. Diz assim: agora. E quando Malaquias disse agora, foi há 2.400 anos atrás, 400 anos antes de Jesus. Agora, naquele tempo, naquela hora, naquela situação. E Malaquias era um profeta das ruas. Ele era um homem que andava. Você veja que a profecia dele toda são respostas a perguntas. Perguntas da rua. E vós me perguntais. E vós dizeis. E vós, há um diálogo. As questões vêm direto das esquinas. Vêm direto do templo. Vêm direto de sacerdotes. As questões vêm daqueles que se achegavam ao templo e que faziam toda sorte de barbaridades, como se diz aqui. E o começo é esse, Deus dizendo: vocês são filhos ingratos. Vocês não reconhecem a graça que lhes foi dada. Vocês não sabem que eu, o Senhor, não estou preso, não estou condicionado a vocês, judeus, nem a vocês cristãos, nem a vocês evangélicos. Os vossos olhos verão e vós direis com a vossa própria boca: grande é o Senhor, maior do que pensávamos. E ele é grande também fora dos termos da religião de Israel, de Judá, dos cristãos, dos protestantes, dos católicos, dos evangélicos. Grande é o nome do Senhor fora dessas fronteiras estreitas, já diz Malaquias. E o resto é Deus dizendo: vocês desprezam o meu nome, desprezam o meu ensino, o evangelho. Vocês oferecem no altar aquilo que é profanado, vocês fazem culto de profanação, como fizeram e têm feito. Trazem à minha mesa aquilo que eu desprezo, introduzem como realidade dentro do culto a mim aquilo que me dá vontade de vomitar, que eu abomino.
Vocês trazem aquilo que é o defeito do caráter, da enfermidade de vocês, trazem os ódios de vocês e pensam que isso vai fazer com que eu me torne favorável. E vocês não veem, vocês suplicam o meu favor, que eu conceda a vocês graça. Mas eu pergunto, com essa manifestação de vida, de antagonismo à minha palavra, ao meu espírito, que graça vocês esperam receber de mim? De fato, oxalá, quem me dera houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não houvesse mais culto, e que o fogo que vocês dizem que está presente no meu altar fosse apagado para sempre. Quem me dera vocês parassem de me cultuar, porque eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor, nem aceito o culto que vem da alma de vocês, porque é podre, é fétido, é carregado de ódio, de facção, de disputa, de amargura. E vocês não veem que eu sou o Deus livre, que fui achado pelos que não procuravam por mim, que sou encontrado por aqueles que não sabiam o meu nome, e que sou escolhido nos meus desejos por aqueles que não aprenderam os meus mandamentos, mas intuíram de que lado eu estou em relação ao que seja verdade. Por isso, verso 11 diz, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre todas as nações o meu nome. As que sabem de mim, as que não sabem do meu nome. É grande, todavia, entre as nações o meu nome, desconhecido, não revelado, não proclamado, não propagandeado, nem sabem o nome, mas sabem que eu estou presente nos processos. E em todo lugar, mesmo sem saber o meu nome, mesmo balbuciando outros nomes, eles queimam incenso, porque as ofertas que vocês me fazem são porcas, são sujas. Quem me dera houvesse alguém que fechasse a porta do templo. Leiam aí. E vocês vão ficar chocados ao saberem que o meu nome é adorado por pessoas que nunca ouviram o meu nome e que eu sou mais reverenciado na terra inteira do que no meio de vocês. No meio de vocês, o que eu tenho, como diz o verso 12, é profanação do meu nome. E vocês ainda dizem muxoxo, já. Ainda reclamam e dizem que canseira. E me jogam muxoxos. Reclamam. E me trazem cultos dilacerados, cultos coxos, cultos de enfermidades da alma. E vocês pensam que eu aceitaria isso como louvor puro a mim? Eu não estou em nada disso. Pois maldito seja o enganador que, tendo macho... Deixa eu abrir um parêntese, Braulio, quando travar 1 minuto me para, que é para eu não perder tempo. Fecha parêntese. Mas saibam, maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete oferta ao Senhor e traz o que de pior podia ter. No caso, lá era oferta no altar. Aqui vocês fazem promessas de obediência, de compromisso comigo, e o que vocês me trazem é o que há de pior do caráter e da vida de vocês. E vocês não me enxergam. Agora vem o texto que eu quero falar a respeito. Prestem atenção. Agora, dito isso tudo, ó sacerdotes, para vós
outros é este mandamento para os pastores, para os sacerdotes, para os líderes, para aqueles que fazem esse culto nojento, que dirigem esses templos perversos, acerca dos quais Deus diz: quem me dera houvesse alguém com coragem de fechar as portas, de apagar o fogo artificial, de calarem a boca, de não falarem mais no meu nome. Quem me dera, porque o que sai da boca de vocês é o hálito do inferno, da putrefação, como Jesus disse aos fariseus. Por fora vocês são como um sepulcro pintado de branco, por dentro vocês são podres. Agora, sabendo disso, ó líderes, para vós outros é este mandamento que eu digo agora. Para vós outros é este mandamento que eu vos digo agora. Olhem só, prestem atenção. Se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, à minha palavra, ao meu evangelho, ao meu ensino, diz o Senhor, eu enviarei sobre vós outros a maldição que Jesus liberou sobre os fariseus, quando lhes disse tantas coisas, dentre as quais que eles davam a volta no mundo inteiro, missionariamente, querendo converter um pagão. E quando o faziam religioso, quando o circuncidavam e começavam a catequizá-lo como judeu, Jesus disse: vocês o fazem se tornar 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês, que já são. Essa é a maldição. Eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu amaldiçoarei as vossas profecias. Eu amaldiçoarei as vossas pregações. Eu amaldiçoarei as vossas promessas. Eu amaldiçoarei as vossas curas. Eu já as tenho amaldiçoado. Será que vocês não veem? Será que vocês não enxergam que eu já tenho amaldiçoado? Vocês profetizam e eu descumpro. Vocês prometem e eu faço falir. Vocês dizem que inapelavelmente eu estou vinculado ao que vocês decretam. E vocês decretam e eu deixo a palavra de vocês cair por terra, para que todos vejam que eu não tenho parte nas profecias de vocês, nas bênçãos de vocês, nas palavras de vocês, nos cultos de vocês. O que vocês fizerem, podres de alma como vocês são, vendáveis, venais, perversos, eu transformo em maldição que começa a acontecer dentro da casa de vocês, do casamento de vocês, da alma de vocês, e se estende sobre todo aquele que coloca em vocês a confiança. São como aqueles que caem do ombro do amigo e quebram a coluna. Quem quer que se estribe e ponha em vocês a confiança, se machuca, porque eu tenho amaldiçoado as bênçãos de vocês e as amaldiçoarei enquanto vocês continuarem com esse coração perverso. Já o tenho amaldiçoado vocês, porque vós não propondes viver a palavra do Evangelho no coração, com obediência, com sinceridade, com contrição, com arrependimento, com pureza. Não. Eis que vos reprovarei. E já estáis reprovados.
Eu vos reprovarei e reprovarei a vossa descendência. Vocês estão plantando calamidade, descrença no coração dos filhos de vocês. E eu atirarei excremento. Bosta é a palavra que aqui foi traduzida por excremento. A palavra original é de bosta para baixo. A Bíblia, os profetas não tinham esses pudores de falar excremento, ou fezes. Não. Você lê em todos os profetas, eles chamam as coisas pelos nomes do povo. Ezequiel é o maior especialista nisso. Do capítulo 16 até o 23, 24, ele usa palavras que, se eu usasse, vocês diriam que eu sou um boca suja. Atirarei bosta, atirarei excremento na cara de vocês. Excremento dos vossos sacrifícios. Eu jogarei a mentira dos cultos, das profecias de vocês na cara de vocês. Sim, e vocês serão desses que experimentarão a mão, a escravidão, o cativeiro, a penúria. E então vocês vão saber que esse mandamento fui eu que dei. Esse mandamento não veio de Malaquias. Ele só está projetando, falando a minha palavra. Mas sou eu o Senhor. Sou eu o Senhor que estou falando todas essas coisas.